Muito bem-vindos, minha gente! Mais um episódio, o último de 2022. E a gente tinha que fechar com chave de ouro. Eu tinha que trazer esse cara aqui pra gente escutar um pouquinho mais desse projeto, o qual eu também faço parte. Eu gostaria muito que você que tá aí, investindo em startup, sonhando com startup, tivesse presente neste episódio. Eu trouxe ninguém mais, ninguém menos que meu esposo? Vitor, gente. Vitor Silva, tá? A gente vai ser bem profissa aqui hoje. A gente vai falar assim como sócios, né? E vamos trazer para vocês um pouquinho da nossa case com o Grupo Voa. Já viu em alguma fachada aí do supermercado da sua cidade? Se não viu ainda, vai ver, tá? Porque a gente quer abraçar o Brasil inteiro, não é mesmo, Vitor? Isso aí. Fala aí um pouquinho pra turma que tá aqui ouvindo, assistindo o teu episódio hoje, ou ouvindo o teu episódio hoje, porque a gente tá em todas as plataformas digitais, não é isso, produção? Todas as plataformas digitais e também no YouTube, tá? Quem não segue a gente ainda nas redes sociais, @avantesempre, tá? Cast, pra você ir lá se conectar com as nossas cases de sucesso e com vários empreendedores que já fizeram parte do nosso episódio. Por sinal, tá? Por sinal, Zé Grande esteve aqui já também, viu, Vitor? Falando um pouquinho sobre a case dele com o Café 2 de Julho. E agora esse projeto audacioso, né? Que busca muito mais tecnologia, unindo esse varejo de vizinhança que ocupa muito o nosso Nordeste em especial e todo o Brasil. Fala um pouquinho, Vitor, pra gente. O Grupo Voa veio da nossa ideia de melhorar a performance do pequeno e médio varejista, né? O que acontece? Nós criamos vários convênios, desde adquirências, desde convênios com vouchers de alimentação e refeição, que tem taxas muito altas para o pequeno e médio. Fazemos convênio com plano de saúde, com plano dental. Fazemos um pool de convênios para melhorar e abaixar o custo do lojista, né, do supermercadista. E paralelo a isso, a gente entra com nossas ferramentas tecnológicas que estão embaixo do guarda-chuva do Grupo Voa, que são 3 ferramentas próprias e outras ferramentas que nós usamos dos nossos parceiros para melhorar a performance. Das nossas ferramentas, nós temos o Apure, que é uma precificação inteligente, onde nós medimos o seu concorrente, né, medimos o supermercado concorrente e fazemos elasticidade de preço, que é basicamente um dos princípios básicos da lucratividade, é você vender o mais caro possível sem perder a venda. Então a gente consegue medir até quanto aquele preço ele é notável e quando a gente consegue converter. Então a gente faz uma sugestão de preço, aumentando bastante em 4 a 5 pontos percentuais a margem do varejista e trazendo para ele uma precificação mais dinâmica, onde às vezes ele tem a impressão, o consumidor, o shopper final tem a ideia que aquele supermercado é muito mais barato do que ele estava às vezes com a margem muito mais baixa. Então assim, é ser barato onde importa ser barato, né? E a gente tem a SkiloPay, que é uma carteira digital que nós fazemos todas as ações de trade marketing através de cashback, ajudando a indústria a não tirar a visão de preço da gôndola do consumidor final. Porque às vezes a gente tem um produto que é muito bom, a indústria precisa gerar experimentação, mas para gerar experimentação precisa ter um preço mais agressivo. Só que às vezes quando a indústria coloca um preço muito agressivo, para retornar esse produto ao preço regular, ao preço que deveria ser vendido, é um trabalho muito custoso. Então a gente dá o cashback, que é o dinheiro de volta, vamos dizer assim, e traz uma política onde todo mundo ganha, o consumidor ganha e a indústria não perde essa visão de precificação. E nós temos o Voa Gestão, que é um BI mobile, né? um BI pocket, um BI de bolso, onde a gente tem todos os dados da loja, a gente integra junto com o RP do lojista, independente de qualquer RP, não precisa ser um RP único. Nós fazemos a integração e trazemos KPIs, indicadores para aquela operação. Indicadores que às vezes ele não tem tempo de ver pela correria, né? O supermercadista é um cara que ele é piso de loja, ele é financeiro, ele está na retaguarda, ele está olhando no açougue, ele está fazendo psicólogo, RH. Então esse cara que é o perfil do grupo Voa, um supermercadista de médio porte, que já é um cara 100% formal, um cara que quer se inovar, é o que a gente está mais abraçando, né? Porque às vezes não o muito pequeno, porque às vezes esse pequeno está às vezes na informalidade, às vezes ainda não conseguiu se... Agora, Vitor, você falou do pequeno, é importante que o pequeno que está aí nos assistindo, tá?
Entenda essas necessidades de se converter, tá? Dentro das normas, gente, dentro do padrão. Porque é necessário ter uma visão real do que você está fazendo. Às vezes, onde você acha que você está ganhando, você não está ganhando, tá? Então, essa formalidade que o Vitor pontua aí, começa a estudar. Você que é pequeno ainda e que não está dentro do formal. Se você já não consegue essa transformação, porque realmente observar esses pequenos detalhes faz toda a diferença no teu sucesso. O varejo tem várias dores invisíveis que vão correndo na margem. E qual é o nosso papel? Nosso papel com toda essa integração tecnológica é mostrar para o varejista onde estão esses gaps. E aí, junto, trabalhar para melhorar isso. Foi muito importante você falar do pequeno. A nossa ideia é abraçar o pequeno, mas a partir do momento que ele se permite estar formalizado. Por que isso? Porque hoje no Brasil existe o pequeno que, na maioria das suas vezes, não recolhe 100% de nota, não tributa 100% da operação. E esse cara ele fica num ciclo vicioso. Por quê? Ele acaba comprando em um atacarejo, um cash care, para não ter nota fiscal de entrada contra o CNPJ dele e assim não recolher sobre a saída. Ele acaba pegando uma maquininha que coloca no nome do funcionário, de uma sogra, de um tio. Pagando taxas mais altas. Pagando taxas super caras, porque são maquininhas que estão voltadas para o microempreendedor e às vezes na pessoa física é taxa de 3%, 4%, 5%. E aí você acaba que você a indústria não acaba vendo você, porque você não compra de nenhum distribuidor, você compra do cash, aí você fortalece o canal, que é um canal que é concorrente do canal de vizinhança, acaba não sendo visto pela indústria, acaba não sendo visto pelas instituições financeiras, porque você não tem recebíveis no seu CNPJ com a maquininha e você não tem boletos, às vezes, porque você não está comprando direto com os distribuidores ou direto com alguma indústria que atende o pequeno canal. Então, assim, você fica totalmente invisível e acaba ficando em um ciclo vicioso, onde cada vez mais você fica insignificante naquele processo e cada vez mais o mundo hoje é dados, né? Todo mundo fala, o petróleo do milênio é os dados. Então, você não é notado. Você não é notado. E aí você acaba ficando nesse ciclo vicioso e acaba tendo grandes dificuldades financeiras. Então, assim, o médio que é hoje... claro que a gente tem pequeno que está dentro do projeto, tá? Pessoas que querem evoluir, querem mudar, é um dos nossos propósitos. Mas hoje, a maioria dos nossos lojistas são lojistas de médio porte, onde eles já são 100% fiscal, 100% no lucro real, e a gente consegue ter tecnologia para começar a trazer iniciativas junto da indústria. Então, o que é o Grupo Voa? Além de trazer todas essas soluções do ecossistema, que a gente abaixa o custo financeiro dele e também traz ideias e cases tributários para melhorar a performance, que um ponto também muito grave, a grande maioria das contabilidades não estão preparadas para ter e tocar uma operação de supermercado, porque tem muita peculiaridade. Nas nossas lojas, tem lojas que tem mais de 20 mil itens, então você tem uma carga tributária e toda a linguagem tributária interestadual de um dos códigos tributários mais complexos do mundo. Então, por não querer perder o cliente, o contador acaba segurando ele em regimes tributários que não são adequados. Então, assim, às vezes é muito comum entrar gente que está pagando uma carga do Simples Nacional muito alta e às vezes ele estaria no lucro real e estaria pagando muito menos. E já chegou casos do cara estar sonegando e pagando mais imposto do que se ele estivesse num regime adequado. Então, assim, ter esse planejamento tributário, infelizmente, pela complexidade que hoje nós temos no Brasil, é muito importante o empreendedor de qualquer segmento ter pelo menos um nível básico de contabilidade, um nível básico de uma instrução contábil, porque isso pesa muito no poder da decisão e são conhecimentos que precisam estar todos os dias alinhados com suas decisões e sempre precisando renovar, porque são muito mutáveis essas leis e todos os incentivos fiscais. Então isso é muito importante. E a gente está dentro de um setor que a gente reconhece a lucratividade, gente, a margem do varejo alimentar é pequenininha e ela é muito volátil, né? Então, essas atribuições que Vitor acabou de trazer aqui é o que eu falo para você, que é pequeno. Começa a avaliar aí direitinho, porque a gente não tropeça na grande montanha não, tá? A gente tropeça nessas pedrinhas. Aí você vê uma grande rede, hoje como o Corujão, sendo referência, sendo destaque,
é observando essas pequenas pedrinhas. O voo é justamente isso, né? O que a gente teve como relevância e como case de oportunidade dentro do nosso negócio. Porque muitas vezes o cara acha que é comprar barato, não é só comprar barato. Às vezes uma boa negociação de trade te dá a oportunidade lá na frente de fazer boas promoções, de mostrar a experiência de compra para o teu cliente, né? Então, um envolto hoje que, como supermercadista, o que eu acho mais bacana, Vitor, assim, e com sincera e honestidade, não é só por estar fazendo parte do processo e, assim, hoje ser alguém que faz parte também do desenvolvimento do VOA, mas o fato de hoje sermos supermercadistas, ter vivenciado essas dores, faz toda a diferença, porque você não está sendo comprado por um sistema de tecnologia de um cara muito inteligente, um desenvolvedor muito inteligente. Não, foram dores e dificuldades que eu e o Vitor, e dentro de todas as nossas operações com outros sócios, a gente sentiu, gente. Então, era necessário, tá? Todas esse ecossistema que o VOA trouxe para que a gente crescesse em curto prazo. Porque eu até considero, Vitor, a case do Corujão, curto prazo, são 8 anos, né? A gente já passou, digamos, da zona de perigo ali. Os 5 anos são os mais perigosos. A maioria das empresas brasileiras fecham nos 2 primeiros anos. Os 5 primeiros anos são muito perigosos. Então, a gente já passou dessa zona. Mas se a gente não tivesse em busca de oportunidades para dentro do nosso negócio, num ecossistema de tecnologia, desse olhar mais voltado para os detalhes, a gente não tinha saído do mesmo lugar. E aí, você pontuou bastante aqui, com bastante ênfase, essa questão tributária, Vitor. O que que hoje o VOA traz para o cara que está ali ainda, fala, poxa, essa parte realmente de tributação, eu tô assim, perdido ainda dentro do meu negócio. O que é que o VOA pode oferecer como oportunidade para esse varejista que está ali buscando resolver pelo menos um percentual deste problema, né? Ele fala assim, eu vou comprar, eu vou adquirir o VOA todo, eu vou fazer parte do grupo, eu vou ser agora um parceiro VOA, mas a minha dor é tributação. O que a gente tem como oportunidade? A primeira coisa que a gente faz é fazer uma análise financeira daquele CNPJ. O que a gente faz? A gente pega todos os endividamentos dele, se tem a oportunidade de negociar com nossos bancos parceiros alguma taxa melhor, trazer um PMT, que é uma parcela às vezes mais em conta e alongar a dívida, porque a gente viveu 2 momentos muito diferentes de Selic em 2020 e o Selic atual, então às vezes tem endividamentos de curto prazo, de longo prazo, então a gente faz uma reestruturação financeira no primeiro onboard e paralelo a isso a gente faz toda uma revisão fiscal com um dos nossos parceiros na tecnologia própria, onde a gente traz todos os gaps de cadastros e todos os gaps de... Como a gente tem muito item, às vezes tem muito item que está cadastrado errado e traz uma carga tributária errada também e às vezes traz muita oportunidade de ter créditos fiscais de restituição. Esse é o primeiro, primeiro passo que nós fazemos o diagnóstico e depois nós vamos para a parte de layout e mix ideal da loja. Nós temos a parceria com a Nielsen e com a Scantec, onde nós conseguimos cruzar dados e trazer dentro daquela macro região qual seria o mix ideal daquele parceiro e como aquela loja está se performando em relação às demais lojas e quais são as categorias que tem gap. Porque às vezes tem muito empreendedor que chega para a nossa rede e tem 5, 6 lojas e está naquela ânsia de aumentar o número de lojas. E a gente fala assim, vamos olhar com muito carinho para a sua operação, que dentro da sua operação a gente crescendo 20%, 30%, que é muito possível, muito factível. É a mesma coisa de você ter feito mais uma inauguração de 2, 3 lojas, sem ter o custo de mais 2, 3 lojas. Então, assim, tem muita oportunidade de otimização das operações atuais, né? A gente consegue ver, por exemplo, qual é a média de venda de um hortifruti naquela região. Então, se você tem uma meta de venda de 2, 3, 4, 5% sobre o seu faturamento do hortifruti e seus concorrentes têm 12, 15%, tem muita oportunidade. Você está explorando o hortifruti de maneira errada, às vezes não está com a precificação, não está com o mix ideal. Então, a gente vai explorando através dos dados, porque o Brasil é um país continental, né? Então você tem todo um mix diferente e isso é muito importante a gente trazer essa leitura dos dados regionais para poder aplicar o mix ideal e as oportunidades ideais. Então a gente faz todo esse diagnóstico, é o primeiro passo. E aí depois a gente vai espelhando as taxas de adquirência, as taxas do Sodexo, fazendo plano de carreira para os colaboradores. Nós vivemos, o supermercado é uma pirâmide, vamos dizer assim, está na base da pirâmide ali do emprego, então tem muito turnover e a gente acaba trazendo alguns benefícios
que são custos, vamos dizer assim, não tão elevados, mas que trazem retenção e diminui bastante o turnover e traz mais dignidade, traz mais motivação para o colaborador e acaba tendo essa retenção. E você treinar um funcionário, esse turnover, além de ser um prejuízo financeiro, tem todo o prejuízo da cultura da empresa, todo o prejuízo da performance, do atendimento. Então, assim, trazer nesse onboard, balancear essas principais indicadores, onde tem muita oportunidade de ganho, que é dinheiro na via com um custo relativamente baixo. No segundo momento, o que a gente vai entrar realmente muito forte para o trade marketing, aumentando nossa base de lojas. Hoje nós somos mais de 100 lojas, batendo 3 bi de faturamento anual nesse ciclo, né? A ideia para 2023 é ser mais de 500 lojas e estar no universo entre 10 bi de faturamento anual e estar entre as top 10 redes nacionais de supermercado. E o que é que vai trazer de oportunidade? Nós vamos trazer trade marketing e ofertas comerciais de maneira descentralizada para o supermercadista de médio porte. Então o que acontece hoje? Porque a indústria não tem oferta de trade marketing nesse canal. Porque o cara está despreparado. Ele não consegue fazer um plano de marketing adequado, ele não consegue entregar um relatório que a indústria precisa, ele não consegue metrificar qual foi o aumento daquela promoção dentro da categoria de venda, e tudo isso nós vamos fazer porque nós somos baseados em dados. Então a gente entrega o que a indústria quer de maneira muito leve, uma maneira muito sucinta e uma maneira muito barata. Porque imagine uma equipe cara de uma multinacional gerenciando vários pequenos e médios mercados para fazer uma oferta em conjunto. Então a gente dá tudo isso pronto de maneira escalável e leve, e o varejista ganha nesse processo. Então assim, tem muita iniciativa, tem muita coisa que a gente está fazendo e o voo realmente está voando. A gente tem menos de 4 meses. O gostoso do voo, que a gente percebe realmente o olhar, Vitor, para onde o varejista, eu tô falando porque eu sou, tá? Então, por viver muito operacional, e eu faço muito isso dentro do Corujão, a gente não se apega a esses detalhes. E eu te digo com certeza, de alguém que tá vivendo isso, faz toda a diferença, gente. Quando o Vitor fala de métricas ali e que a gente tem que olhar dados, é fato, tá? A indústria, quando ela vai injetar verba dentro de uma promoção, dentro de uma ação específica, ela vai querer dados, ela vai buscar quanto aquele ponto de venda ali vai ser positivo pro produto dele, né? Então, desde a layoutização, que o Vitor falou, desde o atendimento, tá? Porque a gente tem dentro do ecossistema do voo, agente de gestão, que a gente sabe que é uma dor muito grande, né? Hoje a gente tem uma estrutura de pessoas que vivem esse operacional, que já dão esse feedback. Eu não consigo startar a gestão de pessoas. É necessário, gestão de pessoas é necessário. Isso faz toda a diferença. Hoje, quando eu faço visitas às outras associações, que eu bato os números do Corujão e eu mostro o tamanho do nosso turnover comparado às outras redes, me dá um orgulho imenso saber que realmente um plano de carreira, um benefício que a gente pode dar mais pro colaborador, como isso engaja, como o respeito, né, a cultura da empresa ali faz toda a diferença pros resultados dele, e isso reflete pro cliente. Porque é o cliente que está ali vendo, né, a finalização do atendimento, do produto que ele está vindo, que ele, às vezes ele pode até pagar centavos mais caro, mas ele se sente bem dentro daquele lugar, ele não vai querer trocar. Então, a fidelização do cliente, até isso, gente, faz toda a diferença quando você fala assim, cara, eu vou abraçar o ecossistema do Voa, porque realmente eu vi quem fez acontecer. E a gente está sentindo isso também dos associados, dos nossos parceiros que hoje estão presentes, que e mesmo em curto tempo, né, principalmente com o sistema de tecnologia que a gente tem de precificação, como faz toda a diferença. E Vitor falou uma coisa bacana aí, que eu acho importante, não é nem parafrasear, mas fortificar na mente de vocês o quanto o produto de vocês não tem que ter preço, tem que ter valor, tá? A galera às vezes fica aí, ai meu Deus do céu, brigando com o distribuidor, brigando com o fornecedor ali, por conta de preço. Mas se ele estiver bem posicionado, a indústria não tem problema dela te dar uma verba a mais e você inserir aquilo dentro de uma oportunidade para o teu cliente. Então, a gente vai levar tudo isso, né, Vitor, para que ele entenda que as necessidades a qual os olhos deles não estejam voltados, a gente, claro, junto com o uso, porque não adianta vocês... É igual você ter um manual em casa e não usar, tá? Junto com o uso contínuo, vai ter a diferença nos resultados desse varejista que está aqui presente.
Fala aí mais um pouquinho agora, Vitor, que eu fiquei curiosa, porque essa parte aqui, gente, deixa eu contar a vocês, eu não participei efetivamente, tá? E a gente tem uma carteira digital, né, Vitor? A gente participa, e na verdade foi seu primeiro investimento dentro de startup, foi de onde nasceu o sonho de Vitor trabalhar com tecnologia, ele gosta mesmo. Acho que antes de gostar de varejo, eu não sei nem se você gosta de varejo, você gosta de atacado, mas você gosta de tecnologia, e foi o primeiro start realmente de Vitor, né, para esse olhar, assim, dentro desse universo, e foi com a carteira digital. E como isso se transformou hoje numa case que envolveu também o nosso ecossistema no Voa? Foi um desafio muito grande, né, sair do varejo, do atacado, do empreendedor, vamos dizer assim, tijolo do mundo físico, para tocar uma fintech no interior da Bahia, em Feira de Santana. Então, assim, foi muito aprendizado. E quando a gente começou, eu não imaginava que seria ter uma dor tão grande de aprendizado, e foi muito grande mesmo. Mas foi um ato corajoso, né? Eu acho que quando a gente faz sempre a mesma coisa, a gente não cria novas perspectivas para o mundo. E assim, no primeiro momento, eu, bem honesta aqui, eu falei que, Vitor, pelo amor de Deus, ela criou novas vertentes dentro das possibilidades que se foram vistas, mas na primeira vez que Vitor me falou, eu falei, cara, vamos repensar. Eu acho que a gente, e quando trouxemos para realmente pro universo do varejo, o negócio ganhou corpo, Vitor, e a gente vê que realmente hoje faz todo sentido você ter começado, né, ter acreditado naquilo ali, porque deu um novo olhar pro nosso negócio. Foi muito importante por dois motivos. O primeiro motivo a Skillopay nasceu em 2019 e naquele momento nós já éramos uma empresa totalmente de home office. Nem se falava muito nisso. Mas como a gente tinha um orçamento limitado, a gente precisava reter. E também a pandemia, né? Assim, a pandemia transformou muito o home office, mas realmente antes não se ouvia. Não se ouvia. Então, assim, a gente precisava reter talentos e o home office era uma vantagem. E lidar vamos dizer assim, com colaboradores mais jovens de uma cultura tech, principalmente, né, que se iniciou com muitos desenvolvedores, foi uma quebra de paradigma, porque um gerenciamento de uma startup é um negócio totalmente diferente de uma empresa normal, porque você precisa, aquele colaborador que está ali, ele é muito qualificado e tem empresa todo dia batendo na porta para tirar ele e levar ele para... Isso que o Vitor falou é muito triste, gente. A gente não consegue. Feira de Santana é um polo. É um polo, de pessoas que trabalham com startup. Eu tenho orgulho disso, viu? E engraçado, a maioria não fica aqui, né, Vitor? A gente não consegue abraçar. Mas assim, e aí o que aconteceu? A gente foi muito aprendizado porque a gente precisava ter uma cultura leve. Eu sempre fui um cara muito de horário, muito de disciplina. Então, assim, tinha muito do colaborador trabalhar o domingo o dia todo, entregar uma coisa antes de uma semana. E tinha um dia também, sexta-feira, dele pedir para não trabalhar. Então, isso era uma quebra de cultura. Vitor é péssimo com isso. É britânico. Para quem tá gerindo, e era de uma cultura totalmente diferente. Então, assim, eu passei por momentos de dificuldade de adaptação. Mas hoje, até nosso ambiente, vamos dizer assim, do Corujão é um ambiente muito mais leve por causa disso. E é uma tendência, e realmente quem é qualificado o suficiente, ele escolhe onde trabalhar. Essa é a verdade. Então, cada vez mais você tem que fazer políticas, principalmente na startup, políticas de distribuição de equity, distribuição de ações. A governança faz toda a diferença. Remuneração variável, metas, propósito tem que estar muito claro. E tem que estar muito claro também as dores da empresa. Então, assim, compartilhar, por exemplo, numa reunião com todos os colaboradores o que está acontecendo de ruim, de dificuldade, isso para mim também foi um paradigma que foi quebrado e que hoje o empreendedor ele precisa muitas vezes ensinar ao seu colaborador o que está acontecendo, porque às vezes ele não entende porque existem certas medidas na empresa. Então, quando você traz todo mundo para a mesma página, e sabendo às vezes de coisas que são coisas que às vezes você não tem vergonha até de falar como gestor. Fala assim, tá acontecendo isso, a dor da nossa empresa é essa, e você às vezes fala assim, poxa, eu deixei isso acontecer. Mas assim, todo mundo se move e se junta para combater e resolver aquela situação.
Isso tem um sentimento poder de muito dono grande. é gostoso, né? É diferente mesmo. E você se sente, às vezes, tipo assim, participativo porque uma solução de algumas pessoas começam a ser colocada em prática, e isso é o poder da startup. Porque às vezes você fala assim, poxa, uma startup vai lá e consegue competir com um grande banco, competir com a grande indústria. É por causa disso. É velocidade, é cultura muito forte e pessoas pensando sempre no mesmo propósito. Integração, gente. Integração. Eu gosto das nossas reuniões no VOA. Hoje a nossa empresa é 100% virtual. As reuniões são todas virtuais. Mas a gente já sente o clima organizacional da empresa nos pequenos detalhes. E todo mundo participa com opinião, né? Não tem, pode ser o design, pode ser o cara que tá ali mexendo com a fintech, mas ele tá envolvido no processo com o que você falou. Todo mundo seguindo o mesmo propósito. E às vezes, uma ideia ali de um cara que às vezes não tem nada a ver com o outro, mas já ajuda, já casa. Então, a integração realmente faz toda a diferença. Eu gosto desse olhar de governança da startup. Esse setor especificamente, eu vejo que faz a diferença realmente no pensamento. A velocidade está no nosso pensamento. E pensamentos diferentes, né, é quem fazem o que é diferente, que é o que hoje a gente está fazendo no VOA. Então, assim, esse momento do nascimento da Esquilopay foi um momento muito de aprendizagem. Eu mudei bastante como empreendedor e nasceu algumas descobertas que, como a gente estava vivendo o discovery, a descoberta do varejo, expansão muito rápida, lojas de outros formatos maiores. Então, ao mesmo tempo que a gente estava tocando uma startup onde tinha um modelo cultural, um modelo dinâmico de trabalho totalmente diferente, a gente estava vivendo a descoberta do varejo, de todas as dores de uma expansão rápida e de uma expansão em canais diferentes, né? Hoje a gente tem loja de cash, tem loja de super premium, tem loja de vizinhança, tem loja 24 horas, tem loja de modelo express. Então, assim, todas essas descobertas, com um olhar um pouco mais tecnológico, foi o que permitiu, no discovery, na caminhada, na trajetória do Grupo Corujão, ter ideias, insights para criar o VOA. Então, às vezes as pessoas perguntam assim, poxa, você tem uma rede legal, por que não vai focar na rede do Corujão e por que foi criado o VOA? Agora eu vou até interromper, Vitor. Tem uma coisa que eu gosto, eu falo assim, que o empreendedor realmente que quer fazer a diferença, ele não tem que ter somente um investimento. Ele pode estar na mesma cadeia de negócios, tá? E é o que eu sempre falei pra Vitor. Você tá envolvido na mesma cadeia de negócios, ótimo. Tenha várias oportunidades ali, porque se a gente ficar preso a um tipo de receita só, a gente não sai do lugar, velho. Então esse olhar disruptivo, de oportunidades, de estar buscando ali uma loja express, de estar buscando uma loja como a gente tem em formato atacarejo, de hoje investir numa startup, cria novas receitas, um olhar totalmente inovador, porque a gente está sempre inquieto, né? Então, assim, acaba que um atrela o outro e ajuda no desenvolvimento da cadeia, do grupo como um todo, dos nossos negócios como um todo. E se um não está dando certo ali, de qualquer forma, o outro vai dando uma perspectiva financeira para suportar o período de crise do outro. Isso que eu gosto de quando a gente investe em diversas frentes de negócio no mesmo, tá? Eu friso, se você tá dentro do mesmo ecossistema de negociação. É muito legal. Então, assim, isso permitiu a gente pensar um pouco diferente e fazer coisas diferentes, né? Hoje, o VOA, ele representa uma caminhada que ajuda também o Grupo Corujão. Com certeza. Então... Gente, o que, pelo amor de Deus, a gata não consegue fechar relatórios sem o VOA. Pelo amor de Deus, gente, vocês têm noção do que é que a gente querer gravar podcast, cuidar de 2 filhos, gravar stories pro Corujão e ainda por cima fechar um faturamento mensal, ter um olhar para oportunidades de promoção, fazer campanha. A nossa dificuldade no varejo é justamente, Vitor, querer fazer tudo. A gente quer fazer tudo. Eu sei que você tá aí me assistindo, você tem um supermercado, pode ser pequeno, médio, grande. Você quer fazer tudo. Então, assim, se a gente não tem métricas para ter relação de oportunidades, de ter um olhar acima daquilo do que a gente tá vendo, com certeza o VOA ajudou muito com as tecnologias, com as oportunidades de informações que a gente teve, de dados, para fazer hoje da rede uma rede consolidada no estado da Bahia e reconhecida. Nessa caminhada, por exemplo, eu chego e converso com o diretor, com o CEO da Safra Pay. Hoje eu consigo fazer isso porque a gente senta com a volumetria de mais de 100 lojas.
mais de 2 bi em recebíveis. Então, essa união, ela traz um propósito que acaba sendo muito benéfico para todos do ecossistema, né? O banco, que é nosso parceiro, acaba reduzindo o CAC, a captação do cliente muito mais leve, porque a gente já entrega ele pronto, já qualificado. Então, é todo o ecossistema que ele tem uma retroalimentação por essas iniciativas. Então, assim, por saber muito do discovery do varejo, por saber muito dessa caminhada, nós temos muito embasamento e por isso nós fizemos o Grupo Voa. Tenho certeza que esse projeto é um projeto de sucesso. Nós vamos ser a maior rede de varejo supermercadista em número de lojas e em faturamento nos próximos 5 anos. A velocidade que nós crescemos é uma velocidade realmente voadora. E o mais importante é como a gente consegue melhorar todos que estão no nosso ecossistema, entregar valor a toda a cadeia, não somente ao varejo que é nosso consumidor, vamos dizer assim, especificamente, mas todos que estão envolvidos, o cliente final do nosso parceiro, toda a indústria financeira que está envolvida, todos os fornecedores. Cara, e Vitor tá falando assim, pontuando isso, é clichê falar, mas é propósito, né, Vitor? Ontem a gente vinha de viagem e eu comentei justamente isso. Eu falei, eu tenho certeza que o Voa vai dar certo, porque ele tem um propósito muito grande. A gente vê muito o médio varejo sofrendo com as grandes redes, com os grandes players que chegam no mercado. Então, isso causa uma dor, às vezes, para um cara que tá ali sobrevivendo há 20 anos fazendo a mesma coisa. Ele se olha, chega um cara lá como... Assim, não vou falar nome de redes aqui, mas um cara bem grande, né? E bota lá aquele super atacado do lado dele. Cara, o cara se vê perdido. Então, por quê? Porque ele tá sempre brigando pelas mesmas coisas. E quando você cria oportunidade e um olhar pra ele onde ele não enxergava, né? Eu tô doente, eu só não sei onde é a minha dor. É isso que o Voa faz. Então, assim, eu também tenho essa certeza. Eu aposto muito nesse projeto, Vitor. Primeiro, porque eu sou admiradora. Assim, eu acho que você é muito dedicado e você está fazendo a diferença também quando a gente fala em investir em pessoas. Isso eu sempre pontuei para Vitor. A gente hoje tem pessoas incríveis com a gente. O Grupo Voa é um grupo que está crescendo, sem sombra de dúvidas, porque tem excelentes profissionais. A gente não mediu esforço em contratação de pessoas de excelência para fazer parte do nosso grupo. Porque a gente sentia que para começar grande, é o problema também do cara que empreende, né? Fala, ai meu Deus, eu não vou pagar não esse valor pro meu diretor, né? Não tenho coragem. Mas se você quer ser grande, cara, construa coisas com gente que já foi grande ou que é grande também, né? Não tem que ter medo. E investir em pessoas é muito mais do que em você investir num ambiente muito bonito, que às vezes as pessoas fazem um bolo fake dos negócios. Então, assim, a gente tem realmente um time de excelência. A gente tá criando uma oportunidade para esse varejista, onde ele não enxergava essas outras dificuldades. Eu tenho certeza que todo mundo que para escutar um pouco dos nossos diretores de operação, que estão ali diariamente, que realmente pensa um pouco à frente. Também você tá ali, ó, acostumadinho com a mesma coisa e não quer crescer? Tá bom, minha receita aqui, eu tô faturando X, tá bom demais, pra que isso? Pra que botar minha fachada com o nome do Grupo Voa? Se você tá bem acostumado e você não quer ganhar mais, beleza, nem escute, tá? Se algum dos meus diretores chegar na loja de vocês. Mas se o cara falar, eu quero fazer a diferença, eu não quero ser destruído daqui a 5 anos, eu quero deixar um legado para os meus filhos, eu trabalhei aqui tanto tempo e eu vou fazer a diferença, tem que investir. E se você tem a oportunidade de conhecer hoje o ecossistema do grupo, cara, escute, porque realmente é um olhar onde eu, Daniela, tá, que gosto de operacional, se eu não tivesse as ferramentas e esse olhar voltado para a tecnologia, eu acho que eu ainda tava com a loja da Maria Quitéria, né? Ali ainda quietinha. Então ali eu comecei a ver que eu tinha dores com o sistema que a gente foi ali operacionando diariamente. Dores que eu não enxergava. Que eu tava ali todo dia vendendo, comprando, arrumando a prateleira, deixando ela legal pro meu cliente se sentir bem. Então, ter esse olhar de cuidado, né? Quando você adquire realmente, que você se torna um parceiro do Voa, faz toda a diferença. E Vitor, você pontuou também uma coisa que eu acho o máximo. E ontem a pessoa falou assim, mas
Hoje a gente sabe que a Bahia criou lá qual é o nome do grupo de pesquisa da Bahia? Valor, meu Deus do céu. Preço da hora. Preço da hora. A Bahia, tá? Tem o preço da hora. Aí o cara fala, mas eu olho no preço da hora. Qual é a diferença hoje, Vitor? Olhando pro Voa, porque não é só a sugestão de preço, olhar o concorrente. O que é que hoje o Voa faz nesse intuito de precificação para os nossos parceiros? O preço ele tem que ser uma precificação inteligente. As grandes redes elas fazem precificação inteligente. O que é isso? São estudos que mostram que a dona de casa ela não grava mais, não tem noção mais do que 30, 40, 50 itens básicos de visão de precificação. Então, as grandes redes têm setores internos voltados a estudos de precificação e como ela pode, através do mix, através do portfólio mais amplo, trazer produtos com a maior margem, complementando as cestas daquele shopper. Então, é isso que a gente traz, uma equipe muito qualificada, baseados em dados, trazendo competitividade e trazendo a mesma coisa de você ter um setor de price interno e que custaria muito dinheiro. E isso traz muito resultado na veia mesmo. Tem casos que a gente consegue aumentar 5 pontos percentuais de margem. Então a gente está falando de um cara que às vezes tem mais de 21, a gente trazer para 26. E quando a gente vai fazer a pesquisa de satisfação do cliente, o cliente acha que a loja está muito mais barata. Então tem muito disso, tá? Tem muita coisa boa para se fazer, porque realmente a gente é um movimento anticonsolidador de mercado, né? O varejo supermercadista brasileiro ele está passando por um momento de consolidação. E a indústria, quando a gente explica o projeto do Grupo Voa, é um sonho para eles. Porque quanto mais consolidado o mercado, mais a indústria depende dos grandes players. E a gente é um movimento anticonsolidador que permite que a indústria tenha mais margem atendendo o pequeno e médio de maneira mais qualificada. Então, assim, qual é o nosso segundo passo? Nós vamos fazer negociações guarda-chuva, onde a ideia não é ter centros de distribuição, mas ter tabelas especiais para os lojistas dentro do Grupo Voa. Por que a indústria vai fazer isso? Porque a gente é mais bonito? Não. É porque a gente vai entregar os dados e como a concorrência trabalha dentro desse pequeno varejo. Posicionamento de produto, gente. A indústria quer ser vista, tá? Traduzindo aí o que o Vitor tá falando, o cara quer estar em evidência. Então não adianta ele vender lá no supermercado João, né, o produto dele, ser mais um supermercado, sem que o produto dele seja consumido, sem que o cliente, o consumidor final, enxergue valor naquilo. E o Corujão, e assim, dentro de todas as nossas cases, a gente sempre trabalhou isso muito no orgânico. E quando se transformou e a gente inseriu o trade, a gente viu as oportunidades de negócio para que a gente pudesse levar para o cliente, não só para a indústria, tá? O produto dele bem vendido através do digital, que a gente sabe que o Corujão trabalha muito bem isso, mas também na gôndola, né? Ali para que o consumidor enxergue aquilo não somente de uma forma de oportunidade, não é só preço, a indústria não quer só que a gente queime o preço deles, não. Ele quer muito mais que isso, entregar valor. E isso que Vitor pontuou, e a maioria não faz. Eu chego nas associações e quem faz trade de marketing? Ninguém, não sabe nem o que é, né? Então, você ter tudo isso atrelado a uma única oportunidade é muito bom. Se eu, Vitor, hoje, tá? A gente não tivesse... se eu não fizesse parte do Grupo Voa, e se hoje, assim, as cases do Corujão não tivesse tido tanto sucesso, eu com certeza ia falar, meu Deus, abraça isso aí, pelo amor de Deus, gente. Porque é incrível. Você que é médio, você que é pequeno e que tá já formal ali, já tem suas oportunidades, conheçam, velho. Conheço porque fez toda a diferença dentro do meu negócio. E assim, eu não teria tempo e oportunidade de crescimento, tá? Porque são 8 anos de operação, 9 unidades, pra fazer acontecer como a gente hoje faz, abrindo 2 lojas no ano, porque às vezes as pessoas mágica, não é mágica não, é olhar, é ter métricas, né, e trabalho, porque também sem trabalho, e o trabalho eu sei que o varejista faz muito bem. O que o varejo médio e pequeno tem de diferença competitiva? Ele tem um custo operacional muito mais baixo.
o gestor, o empreendedor que está ali dentro da loja, ele consegue ter uma equipe menor, ele consegue estar em todos os processos. E o gestor às vezes é o dono, né, Vitor? Não, é isso. Ele é o dono, então ele não precisa ter aquela retaguarda que uma multinacional, que um grande play tem de todos aqueles executivos, todos aqueles cargos de compra. Então, o que a gente quer trazer? A gente quer trazer competitividade, trazer ferramentas, parceiros financeiros e trazer as ferramentas de trade marketing e as ferramentas comerciais, valorizando todo o canal do médio e pequeno varejista. Aí, às vezes, tem muita preocupação das pessoas falando assim, poxa, o pequeno e médio varejo vai acabar. Isso não existe. Você olha para o mercado europeu, você olha para o mercado americano, são mercados muito mais maduros, muito mais consolidados, e você vê a presença do pequeno e médio e a valorização do canal de vizinhança, porque cada vez nós temos menos tempo, né? E esse canal de vizinhança é um canal complementar em todo o mundo. Esqueçam isso. O canal de vizinhança ele sempre vai existir. Ele sempre vai existir, você vai conseguir fazer isso se você tiver métricas. Porque senão você só vai ser mais um e você vai ser engolido, gente. Não tem, eu assim, aí agora eu discordo um pouco, Vitor, do que você falou. Eu não acho que sempre vai ter, tá? Às vezes o cara tá ali 20 anos operando e ele não percebe os gaps do negócio dele, como como ele operaciona mal a loja dele. O operacional, gente, que você fala que faz todo dia, trabalha, tá no caixa, resolvendo tudo, pagando boleto, é mínimo a quando você vai olhar seus números, a quando você vai fazer o seu mix ideal. Então, essas oportunidades que Vitor falou assim, o canal de vizinhança não acaba lá na Europa, mas aqui eu acho que acaba. Aqui acaba porque realmente grupos grandes, variando os formatos, né, dos seus negócios. A gente vê redes aí que tem lojas de 7 mil metros de área de venda, outras com 500 metros. Então, assim, a gente que está operacionando há 20, 30 anos da mesma forma, eu não tenho dúvidas que se o cara não investir em tecnologia, não investir em marketing, não investir no digital, ele vai ser excluído. Porque na verdade vai ser uma renovação, né? O canal de vizinhança sempre vai existir. Talvez o empreendedor que não está disposto a mudar, ele não vai estar nesse canal, né? Exatamente. Todos os movimentos a cada 10, 15 anos, todos os setores se movimentam de maneira muito forte, né? Eu acredito muito que vai se repetir tudo que aconteceu lá fora. O distribuidor que atende hoje pequeno e médio com margens mais altas vai acabar virando um operador logístico, e aí onde nosso canal, análise de dados e análise de compra, vai ter uma oportunidade muito grande, porque sendo operador logístico, o canal de distribuição, a gente consegue ser competitivo pela volumetria dos grandes players e trazer muito mais valor para a indústria. Tem indústrias hoje que não atendem os grandes players, porque tem políticas muito sangrentas de margem, né? E hoje tem grandes indústrias que atendem somente o pequeno e médio varejo e são saudáveis, tem market share positivo, tem crescimento e tem uma operação muito mais de qualidade na última linha. Então, crescer de maneira rápida. Então, a ideia nossa é trazer essas indústrias que têm essa visão de que o canal de vizinhança é um canal importante, é um canal que tem oportunidade, é um canal mais barato, é um canal que a gente pode fazer planos de negócio com custo muito menor e valorizando toda a cadeia que está abraçando essa ideia. Então, assim, a gente está conversando com várias indústrias, vamos começar a startar em 2023 alguns projetos pilotos nesse sentido, mas tem muita oportunidade de toda a valorização. E aí, falando em 2023, né? A gente está terminando o ano de 2022, Vitor. Abre um pouquinho, assim, das nossas perspectivas, né? Assim, o que é que a gente espera de 2023 para esses parceiros do Grupo Voa, que já estão ali dentro do nosso guarda-chuva. E também os outros que ainda não conhecem, poxa, depois desse podcast aqui, Daniela, eu vou querer conhecer o Grupo Voa, vou querer entender um pouco mais do projeto de vocês, quais são as novas perspectivas até o final do ano de 2023, não só em número de lojas, tá? Não só em número de faturamento, mas de oportunidade, porque o bacana da startup é que ela tá sempre inovando, né? Ela tá sempre criando possibilidades, então ela não paralisa ali, igual você comprar um sapato bonito, não. Ela se renova, é como o iPhone de vocês, tem sempre uma versão bacana ali pra vocês atualizarem. E em 2023 já assinamos o contrato e vamos implementar o CRM do Grupo Voa. Bom demais. Onde o lojista... Falei agora igual o Calil, bom demais. Onde o lojista vai
entender qual é o hábito de consumo da sua base, né? Fazendo assim estratégias que podem melhorar e aumentar o ticket médio, né? Então CRM são ferramentas usadas pelos grandes players. A gente trouxe uma ferramenta de maneira muito barata que já está inclusa na mensalidade, onde vai permitir, com esses dados, não só os dados macro de venda, mas os dados do consumidor final, ter negociações estratégicas com a indústria e trazer a oportunidade para valorização daquela loja. E vamos implementar o nosso cartão marca própria, aumentando o poder aquisitivo do consumidor. Para quem pediu o cartão do Corujão, agora cartão do Grupo Voa, meu amor. Você vai poder comprar em qualquer loja do Grupo Voa. E hoje, falando em números, a gente tá com quantas lojas mesmo, Vitor? Vamos bater 100 lojas até o final do mês, até a virada do ano. Pois Nossa meta era 50. São 100 lojas para vocês usarem o cartão do Voa, porque o Voa, gente, não é só na Bahia não, tá? A gente já tá saindo para fora Nordeste já. Tem Nordeste como um todo, mas estamos em São Paulo. Estamos em São Paulo, Mato Grosso do Sul. Vamos implementar agora Rio de Janeiro, né? Tem algumas lojas para implementar Rio de Janeiro. E temos Paraná também. Show de bola, assim, é uma coruja que voa. Uma coruja que voa. Gente, assim, a perspectiva do propósito do negócio é muito importante, tá? Eu tô aqui sendo bem séria, tô tentando ser bem séria nesse podcast aqui, pra vocês entenderem realmente o propósito do negócio. Tudo que eu falei aqui abertamente com vocês foram realidades que eu vivenciei dentro do varejo no período de 8 anos. Eu sou empreendedora raiz, tijolo, como o Vitor falou. Eu acho que, assim, me deu novas perspectivas, também um olhar quando você começou a investir em startup, tá? É claro que eu amo, e quem é varejista sabe o que eu tô falando, da mordida do bichinho lá. A gente ama viver piso de loja. Eu amo, gente, me meter em tudo, entendeu? Então, assim, eu acho que é uma coisa boa e ao mesmo tempo não é. A gente tem que ter, assim, um pouco mais de sabedoria de aceitar a boa nova, né? Então, assim, quando vem essas oportunidades, a gente tem que olhar além do que a gente tá fazendo diariamente, porque a sabedoria do outro nos agrega. E Vitor, com todo esse olhar aí para inovação, para tecnologia, trouxe grandes oportunidades para o nosso negócio. Porque não adianta ficar vivendo ali, fazendo sempre a mesma coisa. E hoje, o mais bacana que você acabou de falar assim, é inovação o tempo todo. A palavra pro Voa é inovação. É atualizar todo dia a minha loja, apertar lá o botãozinho, ó, atualizar a versão. É quando você faz parte do nosso ecossistema. E assim, eu tenho certeza que esse com o sistema com essa possibilidade, né, do CRM, vai ajudar bastante a gente ter um lead de performance com o nosso cliente, porque é importante a gente entender o ciclo de compras dele, é importante a gente perceber a fidelização do cliente a longo prazo, onde é que a gente está errando, né, onde é que a gente está deixando de ganhar, e isso dentro do que a gente já oferece como oportunidade, já dá para ter uma boa base. Então, realmente apostar, tá? Apostar na inovação, nas novas ferramentas tech que vocês estão sempre buscando. A gente tem uma equipe realmente engajada. Depois, produção, eu quero que vocês, no final desse podcast, tá? Façam a apresentação dessas estrelas, né, que voam com a gente, que estão aí nesse projeto grandioso. Temos pessoas que realmente vem fazendo a diferença, a gente percebe. Eu sou apaixonada por gente e eu vejo no olharzinho assim de cada um acreditando no propósito do nosso negócio, porque ele tem uma missão muito grande. O varejista é alguém que trabalha muito e eu falo por conta própria, né? E assim, eu vejo muito casal, Vitor. É isso que a gente tá fazendo, né? No dia a dia, às vezes a mulher ali o financeiro, o marido tá no caixa, tá nas compras, tá na coordenação ali com os colaboradores. E faz a diferença a gente ter um bracinho ali a mais e começar também a usar esses bracinhos. Os parceiros do Voa, para mim, são parceiros reais, aqueles que utilizam a nossa ferramenta e que dão perspectivas para as nossas próprias melhorias. Porque, assim, não adianta também eu ter uma xícara dessa e não saber fazer um café, não sabe fazer um chá. Essa xícara, ela só vai enfeitar, né? Então, assim, se eu uso realmente essa xícara com intuito e com propósito, eu não tenho dúvidas de que ela vai me trazer um bom resultado. E
voltando para 2023, você falou do CRM, pontuou aí todas essas possibilidades que a gente pode já ter até ano que vem, que é o trade marketing, que também vai ajudar bastante lá o varejista, né, que ainda nem entende o que é o trade. Mas me fala também dessa oportunidade de expansão fora Bahia, fora Nordeste, né? Quais são as próximas cidades? Que eu fiz uma live ali rapidinho, a galera vem para o Acre, vem para não sei aonde, vem para não sei aonde. Como é que está sendo essa expansão, esse projeto de expansão? Você como CEO hoje, como é que você está vendo? Como é que você enxerga isso? A gente tem um projeto de expansão em alguns estados com equipe que bate de porta em porta e faz visita em loco, tá? Então hoje a gente já tem equipe física na Bahia, já contratamos Minas Gerais, vai começar em janeiro, e Goiás também em janeiro. E São Paulo também já começou a startar a equipe que faz a visita em loco. Mas temos também lojistas que foram captados, vamos dizer assim, foram curiosos e começaram a interagir com a gente. E nós fizemos todo o start, todo o procedimento de maneira remota. E o consultor foi lá visitar, fazer a primeira visita para trazer todas as oportunidades que tinha de melhorar a performance daquela loja. Então, assim, porque tem gente que tá buscando a cura mesmo, né? Tipo assim, poxa, alguém falou, é uma cura ali, aquele remédio, eu vou resolver aqui dentro do meu negócio. O Voa, ele não tem fronteira, é um movimento que é o Brasil todo. Então a gente é uma startup baseada em dados para melhorar as decisões do dia a dia do lojista e baseado na força que existe da união de todos os supermercadistas, trazendo cada dia mais essa força de venda e a valorização também da empresa familiar, como você falou, que é muito importante. Poxa, falando em força do varejista, gente, pelo amor de Deus, para de olhar o José e o João como concorrente. Vão olhar os caras lá gigantes, as multinacionais, né? Os grandes nomes aí do mercado, porque são esses que são teus verdadeiros concorrentes. O João ali, o José, tá passando pelas mesmas dores, pelas mesmas dificuldades, e você tá achando que ele é seu concorrente, né? Seu concorrente é você mesmo, que não tá ali averiguando seus dados, você que tá ali lidando sempre com as mesmas coisas e não tendo visão para os teus novos negócios. Então, o bacana de ter essa oportunidade, Vitor, da gente não querer o conhecimento só para nós, porque podia, tá? Eu podia falar, não, negócio, que esquece isso, vou roubar as nossas ideias, né? Tem muito disso, às vezes o cara fica preso ali, eu não vou fazer. A gente fez um novo negócio, criou uma nova oportunidade com um novo propósito, né? Então essas empresas familiares, elas vão ter novas chances que esses grandes players têm e que custa caro, mas que através de um conhecimento maior de quem sofreu na pele, velho, é diferente, tá? Faz toda a diferença pro resultado, pro teu sucesso, pro teu crescimento, pro teu legado, pro teu filho, que você tá ali deixando 20 anos de trabalho, porque eu tenho 2 filhos. A gente tem 2 filhos e eu sei o que é isso. Então, quando eu penso assim, meu Deus, não tiver Corujão daqui a 20, 30 anos, se chegar um grande player ali, o que é que vai ser, né? Então, é bom ter um homem inteligente que nem o meu. Muito inteligente, muito dinâmico. Eu e Vitor por mais que sejamos empreendedores, temos perfis totalmente diferentes. Tá? Visões totalmente diferentes, mas com o mesmo propósito. Vitor pensa ali no mesmo propósito que eu. Eu também tenho a mesma responsabilidade que ele em diferentes partes do trabalho. A gente se respeita muito e assim se permite muito dentro do espaço de cada um, né, Vitor? O mais importante, acho que nisso tudo, é as chances que a gente está dando para esses empreendedores, esses supermercadistas ali, com lojas menores. Eu preciso que essa galera acredite realmente nesse trabalho incrível que está sendo desenvolvido. E deixa uma mensagem, Vitor, aí. Uma mensagem, assim, de perspectiva. E aí, em especial para o varejista, para as pessoas que trabalham, que sonham em ter uma startup, o que é que você leva, assim, como aprendizado e o que é que você acredita que o Voa pode transformar dentro desse universo que a gente está criando? Falando primeiro no sentido do varejo, né? Se permitir a aprender todos os dias. Isso traz uma diferença muito grande. Permitir ouvir o que nós temos a agregar, né? E testar. Não custa nada testar, a gente já
A gente já testou e já apanhou muitas coisas na nossa rede. E tenho certeza que nosso conhecimento que nós temos hoje foi fruto não só de acertos. Muitos erros, muitas apostas, melhorias e sempre superação. Isso que é importante. E errar rápido. Viu que não está dando certo, muda, não tenha vergonha e pode ir para cima. Para quem gosta desse universo de startup, tira a ideia do papel. Não fique imaginando que você precisa de Y, A, B para empreender, né? Testa o modelo com o menor custo possível, do menor jeito possível, da maneira mais criativa possível, que você vai conseguir chegar lá. Papel aceita tudo e ideia validada, né? Ideia validada é ideia com venda, é com nota fiscal na rua. E isso tem muito valor e tem muita gente aí, muitos fundos legais investindo em ideias iniciais, ideias sementes mesmo. E não tenha vergonha. E sempre aprender. Sempre estar disposto a ver. Tem muito conteúdo legal na internet. Hoje a gente tem esse mundo incrível, né? Que, porra, eu não tenho conhecimento de algum assunto, em uma tarde você vira expert e consegue falar, né, com qualquer pessoa do assunto. O digital tem esse poder, velho. Conecta pessoas, né? O network cresce. Eu falo isso por conta própria no meu Instagram. Eu não falo nem... O LinkedIn é massa, é uma ferramenta profissional. Mas até o Instagram me deu uma visibilidade de oportunidades, assim, de conhecimento. Mas é tudo que você absorve. Aí o cara quer ficar olhando no Instagram de fofoca. Poxa, você não vai... Você vai aprender o que tá acontecendo na vida dos famosos. Foco, gente. Eu falo que a persistência vence o talento. Às vezes o cara tem um talento maravilhoso, né? Mas ele não é persistente. Ele desistiu na primeira, na segunda vez que não deu certo. Mas se o cara é persistente, tá? Se ele é persistente, tem talento, aí vira uma Daniela Lacerda. Então é isso aí. Vamos voar junto. Essa é a mensagem. Show de bola, gente. Obrigada, Vitor, pela sua participação. Gente, é realmente um prazer. Eu aprendo todos os dias. Vitor realmente é admirável no loco do que ele se propõe a fazer, porque ele é um cara desbravador. Ele tá sempre ali em busca do novo, né? E assim, isso é muito bacana, isso é muito positivo quando a gente fala de parceria. Além do Vitor, tem o Vinícius também nesse projeto com a gente, que foi um dos primeiros sócios, né? Do Grupo Corujão. E hoje ele também faz toda a parte do processo. Tem outros grandes profissionais que vai ficar no final desse vídeo aí. Depois dá um pouquinho de lida na bio. Tem o nosso site, grupovoa.com.br. Tem o Instagram, tá? Para vocês conhecerem um pouco mais, entenderem um pouco mais do que esse projeto representa, da conectividade que ele vai trazer para você que tá ali ainda sem enxergar quais são os erros do teu negócio. Por que você não tá ganhando dinheiro? A gente sabe que a margem é pequena, mas por que eu não tô enxergando, tá? Digamos que a gente vai ter uma lupa para melhorar essa tua visão. E no mais, vem 2023, que eu esteja aqui presente com vocês, que a gente construa novos sonhos e novas chances para você que sonha através do empreendedorismo, para você que me tem como boa referência, que eu esteja sempre à frente, fazendo mais e levando bons exemplos para vocês, tá? E que 2022 encerre de forma linda. Se aquele sonho teu ainda não deu certo, não desiste. Lembra da frasezinha que eu falei lá? A persistência vence, tá? Tenta mais uma vez. Vem novo ano, novas oportunidades. E não posso deixar de exaltar a Deus, porque se a gente coloca Ele na frente dos nossos sonhos, dos nossos projetos, gente, tem coisas que parecem até mágica, tá? E assim, em toda a minha trilha empreendedora, sem sombra de dúvidas, teve a mão de Deus em tudo que eu fiz. E em tudo que eu faço, eu tenho certeza que Ele tá ali, até nas dificuldades, colocando a mão e apaziguando e acalmando o mar. Então, a Ele sempre a honra e a glória. E muito obrigada, que 2023 seja ainda melhor. Avante sempre!